acharam aí? Colossenses capítulo 1, de 9 a 11. A palavra de Deus diz assim: por esse motivo, desde o dia em que ficamos sabendo de tudo isso, nunca paramos de orar em favor de vocês. Pedimos a Deus que encha vocês com o conhecimento da sua vontade e com toda a sabedoria e compreensão que o Espírito de Deus dá. Desse modo vocês poderão viver como o Senhor quer e fazer sempre o que agrada a Ele. Vocês vão fazer todo tipo de boas ações e também vão conhecer a Deus cada vez mais. Pedimos a Deus que vocês se tornem fortes com toda a força que vem do glorioso poder dele, para que possam suportar tudo com paciência. Vamos orar. Senhor, eu te agradeço pela tua palavra e nós nos sujeitamos a ela nessa noite, Senhor. Nós queremos ouvir a tua voz, nós desejamos ouvir a tua voz, nós precisamos, Senhor, ouvir a tua voz, porque a tua palavra é alimento para a nossa vida, a tua palavra ela ilumina a nossa jornada. E eu te peço, Deus, que teu Espírito traga vida a essa mensagem, que teu Espírito tatue essa palavra em cada coração, em cada mente, Deus, para que através dela nós possamos caminhar seguros naquilo que o Senhor tem para cada um de nós, em nome de Jesus. Amém, queridos? Se você ler essa carta de Paulo aos Colossenses, ali, se você começar ali no verso 1 até o verso 8, você vai ver que Paulo ele está bastante feliz, porque ele começa essa carta elogiando a forma como aqueles irmãos receberam a notícia do Evangelho. Então Paulo está dizendo: meu, que massa, eu fiquei sabendo da alegria de vocês quando o Evangelho, a notícia do Evangelho de Jesus Cristo chegou até vocês. E ele também destaca a fé e o amor que eles tinham, que era uma fé e um amor que estava sendo cultivado pela ação do Espírito Santo na comunidade. Então, se você começa a ler essa carta, você vai perceber que Paulo, ao escrever a carta, o cenário, o ambiente daqueles irmãos era um ambiente bom, era um ambiente favorável, era um ambiente promissor. Por quê? Porque eles haviam recebido o Evangelho de Jesus com alegria, eles estavam cultivando uma fé e um amor na ação do Espírito Santo na vida deles, naquela comunidade. Então havia ali um ambiente extremamente favorável, positivo. E Paulo, ele, diante desse cenário, Paulo ele ora a Deus fazendo dois pedidos pontuais. E eu quero refletir com vocês a respeito do que Paulo ora, quais são os pedidos de Paulo com relação aos irmãos ali da igreja de Colossos. Paulo ele começa pedindo a Deus que encha os seus irmãos com o conhecimento da sua vontade e com toda a sabedoria e compreensão que o Espírito de Deus dá. Mas antes de entrar no pedido, eu quero fazer aqui uma reflexão com vocês que eu acho interessante a gente notar que Paulo ele ora, e a oração de Paulo é uma oração de intercessão. Paulo ele pede a Deus em favor dos seus irmãos. Ou seja, Paulo ele ora a Deus, pedindo algo a Deus, intercedendo a Deus por aquela comunidade. Interceder é fazer uma oração em favor de outra pessoa, em favor de alguém.
E nas nossas orações nós podemos nos lembrar de outras pessoas. Quem ama o seu irmão, ora pelo bem-estar dele. Amém? Então essa é uma oração de intercessão, orar por alguém, pedir a Deus por alguém. O que me chama a atenção é que Paulo, ele ora e intercede pelos irmãos dele, mas ou num cenário favorável, num cenário promissor. Eles não estavam passando por nenhuma grande dificuldade, pelo contrário, eles estavam vivendo o Evangelho de Cristo, a fé e o amor deles era genuíno, estava sendo cultivado pelo Espírito Santo, mas ainda assim Paulo ora e intercede por eles. O que me chama a atenção é que muitas vezes a oração para nós aparece na nossa vida num cenário de dificuldade. É ou não é, pessoal? Vamos ser reais aí? Né? Normalmente quando as coisas estão boas, o que nós estamos fazendo? Surfando. Mas o quê? Fazendo churrasco, indo na cascata encantada, fazendo o bolo. A Fran está com Covid, Deus te abençoe, amada, Deus te cuide. Ela e a família, né? O Anderson, a Fran fazia bolo. Nós não pensamos muito em orar quando as coisas estão boas, mas quando as situações ficam adversas, logo nós fazemos o quê? Precisamos orar, né? Então nós nos lembramos da oração, porque muitas vezes precisamos pedir algo para Deus. Mas é interessante aqui que Paulo, ele ora, mas ele ora num cenário favorável. Eu acho que cabe a nós uma reflexão. A Bíblia diz que nós devemos orar em todo o tempo. A oração não deve ser somente uma ferramenta que a gente deve usar quando as coisas estão difíceis. Não, a oração é conversar com Deus. Então, nós devemos estar constantemente em contato com Deus, conversando com Ele, seja nos dias bons, seja nos dias difíceis. Amém? Fala para o teu irmão, ore em todo o tempo. Orar é bom conversar com Deus. É bom também ser grato, é bom dizer a Ele o quanto Ele tem sido bom com você, é bom agradecer pelos dias bons da sua vida, não é? É bom ter aquele tempo com Deus, a presença de Deus. Isso é orar. E Paulo, ele ora e intercede por esses irmãos, por essa igreja. E é interessante a oração de Paulo, ele percebe que as coisas estavam boas ali, o cenário era favorável, era promissor, mas Paulo sabia por experiência, porque Paulo era um homem espiritual, um homem vivido, ele sabia que logo depois de um tempo bom vem o quê? Depois de um tempo bom, sempre aparece, né, uma situação adversa, uma aflição, uma dor, uma luta. Às vezes, depois de um tempo bom, a vaca vai pro brejo. Eu gosto muito dessa expressão porque a minha cunhada, a Tati, uma vez ela veio para cá, logo que nós mudamos e nós levamos ela para passear ali no Matadeiro, naquela ilha que tem ali, sabe? Caminhar ali, passear, e tinha umas vacas ali. E aí ela falou, nossa, que interessante, né? Aqui em Floripa a vaca não vai para o brejo, ela vai para a praia. Mas nós sabemos que às vezes a vaca vai para o brejo mesmo, né? Então Paulo, ele se antecipa e ele ora a Deus, já entendendo que o cenário ele poderia mudar e de que aqueles irmãos eles precisariam de algo além, algo mais. Então Paulo ora para que Deus continue se manifestando naquela comunidade, e Paulo ora para que Deus pudesse encher os seus irmãos com o conhecimento da sua vontade, e também com sabedoria
e compreensão. Paulo sabia que a jornada daqueles irmãos era longa, a jornada da vida, assim, a jornada da fé, e que eles precisariam continuar conhecendo a Deus, eles precisariam continuar tendo a revelação de quem Deus é, compreendendo, tendo sabedoria e compreensão a respeito do caráter de Deus, do plano de Deus, da vontade de Deus, para que eles pudessem permanecer firmes nessa jornada, para que eles pudessem continuar vivendo a vontade de Deus, ou seja, aquilo que é bom, perfeito e agradável. E a vontade de Deus, ela tem dois aspectos importantes. A primeira é o ato de Deus se revelar. Eu creio que nós só podemos conhecer a Deus se Deus se revelar a nós, se Deus se mostrar. Então, nós precisamos deste ato de Deus, nós precisamos dessa decisão de Deus de querer se revelar a nós, porque seria impossível para nós conhecermos a Deus se Deus não quisesse se revelar. E a boa notícia é que Deus tem prazer em se revelar. A Bíblia diz que Deus se revelou em Cristo Jesus. Ele é a própria imagem do Deus vivo. Amém? Ou seja, Deus tem prazer em se revelar. Ele quer se mostrar para nós. Eu lembro de uma experiência, de uma história nossa. O Felipe, quando eu era pequeno, eu acho que tinha mais ou menos uns 5 anos, nós deixamos ele na casa da minha mãe e fomos fazer alguma coisa. E o Felipe sempre foi muito brincalhão e tal, e ele resolveu se esconder da minha mãe. E ele entrou num armário, num canto lá, se escondeu e ficou quietinho lá. Imagina a avó, né? Fecharam o neto com ela. E ela começou a procurar pelo Felipe. Felipe, onde você está? Felipe, cadê o Felipe? E ela virou a casa do avesso, desesperada. Nessa época ela morava numa casa lá em São Paulo, então na cabeça dela ela já começou a imaginar que talvez o menino tivesse saído, aberto o portão, saído pela rua, e ela desesperada andando pela rua. Imagina, né, uma avó que perdeu o neto dentro de casa, e ela estava já angustiada, sem força, já tinha ligado para a polícia, já tinha acionado a polícia. Meu neto sumiu, ele saiu pela rua, não acho mais. Ela estava completamente desesperada, até que o Felipe resolveu sair do esconderijo depois de horas. Aí ele saiu do armário. Oi, vó! Deve ter um misto de raiva e de alegria, né, ao mesmo tempo, porque, coitada, eu lembro que quando nós chegamos, ela estava desesperada, né, com aquela situação. E eu creio que Deus não é assim. Deus não vai esperar você ficar desesperado ou angustiado, né? Deus não vai esperar você perder as suas forças para Ele sair do armário, para Ele se revelar a você. Não, eu creio que Deus tem prazer em se mostrar. Deus tem prazer em ser conhecido. Portanto, você pode crer, você pode contar que Deus tem se revelado, Deus tem falado, Deus tem se mostrado a todos nós. Então esse é um aspecto a respeito do conhecimento da vontade de Deus. Então quando Paulo ora e fala: Pai, enche os meus irmãos com o conhecimento da tua vontade, é como se Paulo estivesse dizendo: Pai, se mostra a eles, Pai, se revela a eles, mostra quem tu és, mostra o teu amor, a profundidade do teu amor, que eles te conheçam de fato, de verdade, que não falte a eles a revelação de quem tu és. Então essa foi a oração e o pedido de Paulo, porque Paulo sabia da importância deles conhecerem a Deus verdadeiramente. O outro aspecto, que aí já é um ato da nossa parte, se por um lado Deus quer se revelar, por um outro lado, nós também precisamos desejar conhecer a Deus.
Nós precisamos mudar a nossa mentalidade. Lá em Romanos 12, 2, nós já lemos várias vezes esse texto. Ali o apóstolo Paulo diz que nós não devemos nos conformar com este mundo, nós não devemos nos conformar com este século, mas devemos deixar Deus nos transformar pela mudança da nossa mente. Portanto, o outro lado da moeda é nós deixarmos Deus mudar a nossa maneira de pensar, porque nós crescemos e fomos formatados com uma ideia a respeito da vida. Nós fomos doutrinados e ensinados a ver a vida, a nós mesmos, de uma maneira. Mas com esta forma de pensar, ou com esta mentalidade, nós não vamos conhecer a Deus. A Bíblia diz que nós precisamos conhecer a Deus e fazer desta verdade a nossa verdade. Portanto, nós precisamos formar uma nova consciência, uma consciência baseada na revelação de quem Deus é, de quem eu sou, do que é a vida, a razão de nós sermos existirmos. Tudo isso baseado na verdade de Deus. Então eu tenho que pegar todas essas verdades que eu vou descobrindo a respeito de Deus e vou colocando na minha consciência e deixando para trás a velha maneira de pensar e a velha maneira de agir. Então, dessa forma, com uma nova consciência, eu vou começando a formar a mente de Cristo. Então eu começo a experimentar a vontade de Deus, porque Paulo diz que então, aí sim, nós podemos experimentar a vontade de Deus, que é aquilo que é bom, perfeito e agradável. Amém, queridos? E Paulo aqui nessa oração, ele fala a mesma coisa. Ele diz assim: pedimos a Deus que encha vocês com o conhecimento da sua vontade e com toda a sabedoria e compreensão que o Espírito de Deus dá. Ponto. Aí ele diz assim: desse modo, ou seja, de que modo? Nós cheios do conhecimento de Deus, com sabedoria e compreensão de quem Ele é, desse modo, então, nós poderemos viver como o Senhor quer e fazer sempre o que agrada a Ele. Então, como nós vamos viver uma vida agradável a Deus? Como nós vamos fazer todo tipo de boas ações? Cheios do conhecimento de Deus. Amém, queridos? Paulo sabia disso. E Paulo pede também que os irmãos dele sejam cheios de sabedoria e compreensão. A sabedoria e compreensão são capacitações dadas pelo Espírito Santo. A quem? A quem busca. Tem uma passagem na Bíblia que diz assim: Deus dizendo: buscar-me-eis e me achareis quando? Quando vocês me buscarem de todo o coração, e eu então serei achado de vós. O que Deus está dizendo? Que quando nós desejamos conhecer a Deus, quando nós priorizamos essa busca, quando nós de fato queremos conhecer a Deus, eu creio que nesse momento o Espírito Santo começa a derramar sobre nós sabedoria e compreensão, para nós então discernirmos as coisas espirituais, as coisas de Deus. Então, se você quer sabedoria, se você quer entendimento, busque a Deus. Provérbios 2:6 diz assim: é o Senhor quem dá sabedoria. A sabedoria e o entendimento vem dele. Amém? É mais ou menos assim. Deus está dizendo para você: filho, você quer me conhecer? Então eu vou te dar sabedoria e compreensão para você poder conhecer quem eu sou de fato. Então, quanto mais você busca, mais Ele derrama sobre você essa capacitação sobrenatural
do Espírito de Deus, para que você possa discernir as coisas espirituais e conhecer as coisas de Deus. Provérbios capítulo 3, verso 13 e 14 diz assim: feliz é a pessoa que acha a sabedoria e que consegue compreender as coisas, pois isso é melhor do que a prata e tem mais valor do que o ouro. Não é linda essa passagem? Feliz é a pessoa que acha a sabedoria e que consegue compreender as coisas. Isso é muito melhor do que a prata e o ouro. Então, queridos, eu quero encorajar vocês, estimulá-los a vocês buscarem a Deus com todo o coração, para que vocês sejam cheios do conhecimento de Deus, para que Deus possa derramar sobre vocês a compreensão, a sabedoria necessária para que vocês de fato conheçam a Deus, e a partir daí então você possa viver uma vida agradável a Deus. Quanto mais eu conheço a Deus, maior a chance de eu viver uma vida que agrade a Ele. Amém, queridos? Conhecer a Deus é um processo contínuo. Fala para o teu irmão: conhecer a Deus é um processo contínuo. Conhecer a Deus é um processo contínuo. Paulo sabia disso. Por isso ele ora: Senhor, enche os meus irmãos com o conhecimento da tua vontade. É assim nas nossas relações, não é? É ou não é, pessoal? Eu perguntava nessa manhã nos casamentos quem era casado há um ano, 5, 10, 20, 30. Eu estou aqui há 30 anos. Eu continuo conhecendo ela. E ela continua me conhecendo. É assim nas relações humanas. Imagina com Deus, um ser infinito, um ser que não cabe dentro da nossa cabeça. Se é assim com um ser humano, se eu preciso continuar conhecendo a minha esposa, dia após dia, ano após ano, se ela precisa continuar me conhecendo, as minhas reações, a minha maneira de agir e de pensar, imagina Deus. Esse é um processo contínuo. Nós não podemos parar nessa busca, nesse desejo, nesse anseio. A nossa busca pelo conhecimento de Deus nunca será suficiente. O dia que você achar que você conhece a Deus, a coisa degringola. Continue buscando, continue querendo mais dele, da presença dele, da vida dele, da vontade dele na sua vida. Amém? Para que a sua jornada seja segura. Agora, o segundo pedido que Paulo faz, ele diz assim, logo que ele termina isso, né, de que desse modo eles possam então viver uma vida agradável a ti, desse modo eles possam fazer boas ações e continuar te conhecendo mais e mais. A segunda coisa que ele pede é: fortalece meus irmãos para que eles consigam suportar tudo com paciência. Por que vocês acham que Paulo fez, o segundo pedido de Paulo foi esse? O que vocês acham? Porque Paulo sabia que a vaca cai no prédio. Então Paulo falou: Senhor, enche-eles de conhecimento, enche-eles de sabedoria, de compreensão, para que eles vivam uma vida agradável a Ti, para que eles possam fazer boas ações, para que eles possam Te glorificar na vida deles. E o segundo pedido é: e dá para eles o quê? Força. Dá para eles a Tua graça, o Teu poder, para que eles possam suportar tudo com paciência. Sabe por quê, queridos? Porque viver uma vida agradável a Deus, apesar de ser algo incrível,
e maravilhoso não é necessariamente fácil. A jornada ela não é fácil. É maravilhoso você poder viver uma vida agradável a Deus. É maravilhoso ter o teu coração alinhado com o coração de Deus. Mas nós sabemos que na prática isso não é fácil. Paulo sabia disso. Paulo era um apóstolo de Cristo. Paulo era um homem de Deus, um homem espiritual, um homem que subiu até o terceiro céu, diz lá. Um homem que ouviu coisas inefáveis. Ele teve uma experiência poderosa com Deus. Mas era um homem que vivia grandes lutas e conflitos, fossem na sua própria carne, fossem nas circunstâncias. Paulo sabia que a jornada não era fácil. Então ele ora e pede: enche os meus irmãos com toda a força que vem do seu poder, para que eles possam suportar tudo aquilo que eles vão passar com paciência. Paulo ora para que eles fossem resilientes. Paulo ora para que eles fossem fortes, capazes de vencer toda a adversidade. Lá em 2 Coríntios capítulo 4, tem um texto que eu gosto bastante, também do apóstolo Paulo, versos 16 a 18, 2 Coríntios 4, 16 a 18. Paulo ele fala assim: por isso nunca ficamos desanimados. Ele já começa meio que dando um tapa na cara, né? Esse nunca aqui é pesado, né? Caramba, por isso nunca ficamos aqui. Quem já desanimou aí, né? Eu desanimo todo dia, né? Eu leio isso aqui da raiva. Eu falo: como é que pode? A gente vive desanimado. Tá só no desanimado. Só, né? A gente tende a ficar desanimado sempre que as circunstâncias ficam difíceis, sempre que um problema aparece, sempre que algo inesperado surge. A gente sempre, né? E Paulo ele fala: por isso nunca ficamos desanimados. Mesmo que o nosso corpo vá se gastando, é um segredo de Paulo aqui. Mesmo que o nosso corpo vá se gastando, o nosso espírito vai se renovando dia a dia. E essa pequena e passageira aflição que sofremos vai nos trazer uma glória enorme e eterna, muito maior do que o sofrimento, porque nós não prestamos atenção nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Pois o que pode ser visto dura apenas um pouco, mas o que não pode ser visto dura para sempre. Amém, queridos? Esse avião aí é bom desligar, né? Parece que a sua calça vai decolar, né, meu velho? Então, eu gosto muito desse texto porque Paulo ele dá uma receita maravilhosa para nós. Ele fala: eu não fico desanimado, sabe por quê? Porque mesmo que o meu corpo, quem sente que o corpo está gastando aí? Misericórdia. Vamos ciático, resolve trocar uma ideia, né? Paulo está dizendo: mesmo que a gente sinta que o nosso corpo está gastando, ele diz: o meu homem interior se renova dia após dia. Então Paulo entendia que ele não era essa carcaça. Paulo entendia que o seu homem interior era renovado pelo poder de Deus, pela força que vem de Deus, e ele se movia por essa graça, por essa força, pelo seu homem interior. E ele não prestava atenção nas coisas que se vê, porque tudo que se vê é passageiro, mas ele ficava atento às coisas que não se veem, porque essas são eternas. Amém? Então eu creio que Paulo está orando pelos seus irmãos e falando: Senhor, fortalece eles, para que eles possam suportar tudo com paciência, porque vão ver dias difíceis. Amém, queridos? Jesus disse: no mundo vocês vão ter aflições, tem bom ânimo. A vida é assim. Eu não estou profetizando desgraça aqui, galera. Mas um dia de sol você vai surfar e infarta, né? Estava lindo aquele dia, um dia bonito, um sábado, aquele céu azul, aquele sábado de inverno, sabe? Estava aquele clima gostoso, não tinha nada fora do lugar, só o meu coração. Acontece, a vida é assim.
nós vamos passar por vários tipos de situações, problemas de todo tipo, situações que às vezes nós criamos, situações que nós não criamos, mas colocaram nós no balaio, sofremos consequências de erro de outras pessoas, amém? Então Paulo está dizendo, olha Senhor, fortalece eles, para que eles possam suportar tudo com paciência, para que eles não saiam do prumo, para que eles não deixem a tua presença, para que eles não saiam fora da tua vontade, mas para que eles sejam resilientes, para que eles permaneçam no centro da tua vontade. Provérbios 4:27 diz assim: evite o mal e caminhe sempre em frente, não se desvie nem um só passo do caminho certo. Amém, queridos? Deus tem um caminho para nós. Deus tem um caminho para mim, Deus tem um caminho para você, e na verdade esse caminho é o mesmo, é Jesus Cristo. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. É nele que nós temos que andar. Mas não é fácil, porque nós temos dois grandes inimigos. Nós temos a nossa natureza. Fala para o teu irmão, existe um cabra safado morando dentro de você. Ai, pastor, mas que coisa. Pegou pesado, né? As mulheres não é um cabra safado, é uma cabrita, né? Enfim, a nossa natureza ela é pecaminosa, a nossa natureza ela não quer saber de Deus, a nossa natureza ela não se converte. Quando eu me batizei, eu descobri que o meu velho homem sabia nadar, ele não morreu lá afogado, ele continuou. A Bíblia diz que aquele que vive segundo a sua natureza, ele colhe morte, mas aquele que vive segundo o Espírito de Deus, esse recebe vida. Mas a nossa natureza ela está aqui, ela tenta nos afastar de Deus. Então Paulo está dizendo: Senhor, enche eles com o teu poder, para que eles suportem tudo com paciência, porque tem dia que você quer o quê? Chutar o balde, ou não? Você quer, galera? Não, pastor, eu sou o santo, eu sou o nome de Deus. Nada, você quer chutar o balde. Tem dia que você quer xingar um, não é? Tem dia que você quer matar um. A raiva vem, o ódio aparece, não é, pessoal? E aí o que você tem que fazer? Escolhe aí, o que você escolhe? A tua natureza ou o Espírito? Paulo, suporte tudo com paciência. Então você tem que, Senhor, eu escolho Deus. Eu quero viver segundo o teu Espírito. Eu não quero ceder à minha natureza raivosa, à minha natureza invejosa, à minha natureza vingativa. Eu quero andar segundo o teu Espírito. Não é fácil viver uma vida agradável a Deus, mas nós podemos, pelo poder do Espírito Santo. E nós também vivemos um mundo caído. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. O mundo é um sistema contrário a Deus. A Bíblia diz que nós estamos no mundo, mas nós não somos desse mundo. Então nós estamos cercados por um sistema caído. Temos uma natureza que não ajuda. Por isso que Paulo orou pedindo o quê? Fortalece os meus irmãos, para que eles possam vencer o dia mal, para que eles possam vencer a velha natureza, para que eles possam vencer esse mundo. E a palavra de Deus diz que aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Amém, queridos? Em nome de Jesus, você vai vencer o mundo. Você vai viver uma vida agradável a Deus. Em nome de Jesus. Eu não sei como é que está a sua vida agora, nesse momento. Eu não sei se você está como os colossenses, né? Alegres com o Evangelho, com uma fé, com um amor ali forjado pelo Espírito Santo. Eu não sei se você está passando por momentos difíceis. Eu não sei, querido. Eu sei de uma coisa: nós precisamos continuar conhecendo a Deus. Nós precisamos continuar buscando e desejando a presença de Deus. Nós precisamos continuar recebendo sabedoria, discernimento, compreensão do alto, para que nós possamos discernir essa vida, esse mundo, e assim viver uma vida agradável a Deus. E seja qual for a luta, a situação que você esteja passando,
pela força do Espírito Santo, você possa suportar tudo com paciência. Porque a Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas pela manhã vem a alegria. Em nome de Jesus. Vamos orar. Feche seus olhos. Senhor, muito obrigado, Deus, pela Tua palavra. Ela é alimento para a nossa vida. Obrigado, Senhor, porque o Teu Espírito sempre tem falado aos nossos corações. Nós temos sido ministrados nesse lugar, Senhor. E eu oro, Deus, para que este pão que vem do céu, ele seja um alimento poderoso para as nossas vidas. Espírito Santo, ministra os nossos corações, traz vida a esta mensagem, que essa mensagem possa ficar latente nas nossas vidas, durante toda essa semana, nos próximos dias, Senhor, e que nós possamos nos lembrar que não há nada mais precioso nessa vida do que te conhecer. E não há nada mais precioso nessa vida do que viver uma vida agradável a Ti, Senhor. Portanto, eu oro pela minha vida, eu oro pela vida dos meus irmãos, eu oro para aqueles que estão na live, eu oro por todas as famílias das Urbi House. Senhor, continua se revelando a nós, continua se mostrando, Senhor, continua mostrando quem Tu és, continua revelando a Tua vontade, continua, Senhor, mostrando o Teu caráter para nós. Nós queremos Te conhecer mais e mais, Senhor, queremos Te conhecer como Tu és verdadeiramente. E assim, Senhor, poder viver uma vida cheia de propósito, uma vida cheia de significado, uma vida que Te glorifica, Senhor, que todo sofisma, que toda mentira caia por terra, que todo engano, Senhor, seja desfeito nessa noite, que prevaleça nas nossas vidas somente a revelação de quem Tu és, Senhor, e da Tua verdade sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Aleluia.